O objeto 3I Atlas, ciência, hipóteses e simbolismo cósmico. Vamos falar sobre um objeto que cruzou o céu e despertou a atenção não apenas de astrônomos, mas de cientistas, governos, pesquisadores independentes e de milhões de pessoas ao redor do planeta. Estamos falando do objeto interestelar conhecido como 3I Atlas. Este é o canal Elevação da Consciência. Um espaço onde ciência e espiritualidade não competem, se encontram e andam juntas. Aqui, olhamos para o universo com rigor científico, abertura filosófica, sensibilidade espiritual e profundo respeito pela consciência humana. Não estamos aqui para afirmar verdades absolutas. Estamos aqui para expandir perguntas e elevar a consciência. E a pergunta que abre este documentário é simples. O que é, afinal, o objeto 3I Atlas e por que ele chamou tanta atenção? O objeto hoje chamado de 3I Atlas foi detectado por sistemas automatizados de monitoramento do céu profundo. Esses sistemas existem para um propósito muito específico: identificar corpos celestes que não seguem trajetórias comuns. E foi exatamente isso que aconteceu. Em determinado momento, sensores captaram um objeto extremamente rápido, com trajetória incomum, vindo de fora do sistema solar. Não era um asteroide típico. Não seguia o padrão clássico de um cometa. Algo ali fugiu do script conhecido. Quem detectou o objeto 3I Atlas? A detecção inicial veio de projetos de vigilância astronômica associados a redes internacionais, como o Sistema Atlas, Asteroide Terrestrial Impact e Last Alert System. Esses projetos usam telescópios de grande campo, algoritmos avançados, inteligência computacional para rastrear o céu continuamente. O objetivo principal é segurança planetária. Mas, ocasionalmente, eles encontram algo que vai além disso. Foi o caso do 3I Atlas. Quando e onde ele foi identificado? O objeto foi identificado ao analisar imagens recentes do céu profundo, quando astrônomos perceberam que sua trajetória não estava ligada ao plano do sistema solar, não correspondia a órbitas elípticas comuns, não parecia ter origem gravitacional local. Em outras palavras, ele não nasceu aqui. Isso classifica, inicialmente, como um objeto interestelar, algo extremamente raro. Antes do 3I Atlas, tivemos Oumuamua, em 2017, e 2I Borisov, em 2019. Durante décadas, acreditava-se que objetos interestelares seriam quase impossíveis de detectar. E, de repente, em poucos anos, 3. Isso gerou uma pergunta inevitável dentro da comunidade científica: estamos melhorando nossos instrumentos? Ou algo mais está acontecendo? O 3I Atlas chamou atenção por vários motivos combinados: velocidade elevada, trajetória hiperbólica, ângulo incomum de entrada e comportamento luminoso atípico. Além disso, sua passagem próxima ao Sol levantou hipóteses interessantes. Alguns pesquisadores se perguntaram: houve alteração na atividade do objeto? Ele ganhou energia? Houve mudança de emissão? Nada disso prova algo extraordinário por si só. Mas juntos, esses fatores geram curiosidade legítima. O que a ciência diz até agora? Até este momento, a posição oficial da ciência é cautelosa. As hipóteses mais aceitas incluem um cometa interestelar atípico, um fragmento de outro sistema estelar, um objeto natural ainda pouco compreendido. E isso é importante de dizer com clareza: não há confirmação de origem artificial. Mas também é verdade que há muitas perguntas em aberto. E a ciência, quando é honesta, sabe conviver com não sabemos. Por que esse objeto não é apenas astronomia? Por que o impacto não é apenas técnico? Quando algo vem de fora do sistema solar, ele nos lembra de algo profundo. Não estamos isolados no cosmos. Cada objeto interestelar é uma mensagem silenciosa de que outros sistemas existem, outras histórias acontecem, outros mundos se formam e se desfazem. Mesmo que seja apenas rocha e gelo, o simbolismo é imenso. Este documentário não começa com conclusões. Ele começa com um convite. Um convite para observar sem medo, questionar sem fantasias e sentir sem negar a razão.
O 3i Atlas pode ser natural. Pode ser raro. Pode ser apenas estatística. Mas também pode ser um sinal de que nossa percepção está se ampliando. Agora, vamos aprofundar a trajetória do objeto, as hipóteses científicas, os dados mais recentes e também os significados simbólicos e espirituais que muitos enxergam nesse momento histórico. Não para afirmar, mas para expandir a consciência. Porque, às vezes, o que atravessa o céu não vem apenas para ser observado, vem para nos lembrar de olharmos para cima e para dentro. Antes de avançarmos para hipóteses, simbolismos ou interpretações mais profundas, é essencial fazermos algo fundamental: separar claramente o que a ciência pode afirmar do que ainda está em aberto. E agora é sobre dados, sobre observação, sobre o que pode ser medido, calculado e acompanhado. Porque a verdadeira ciência não tem medo do mistério, ela começa justamente reconhecendo seus limites. O objeto conhecido como 3i Atlas foi identificado por sistemas modernos de monitoramento do céu profundo, projetados para detectar asteroides próximos à Terra, cometas de longo período e objetos com trajetórias incomuns. O prefixo 3i indica algo importante. Ele foi classificado como o terceiro objeto interestelar confirmado a atravessar nosso sistema solar, após 1i Oumuamua e 2i Borisov. Isso, por si só, já o torna raríssimo. Um dos fatores que mais chamou a atenção dos astrônomos foi a trajetória do 3i Atlas. Diferente de cometas comuns, que surgem da nuvem de Oort, seguem órbitas previsíveis e permanecem gravitacionalmente ligados ao Sol. O 3i Atlas apresenta uma trajetória hiperbólica, não elíptica, ou seja, o tipo de caminho que os planetas e a maioria dos cometas fazem em órbita elíptica. Eles giram ao redor do Sol em um percurso fechado, como um oval. Isso significa que eles pertencem ao nosso sistema solar e, mais cedo ou mais tarde, retornam. Já uma órbita hiperbólica é completamente diferente. Ela não é fechada. O objeto entra no sistema solar vindo de fora, passa uma única vez e segue em linha aberta, sem retornar. Ainda passou com velocidade excessiva para a origem local, indicando perfeitamente que não pertence ao nosso sistema solar. Em termos simples, ele vem de fora, atravessa o sistema solar e seguirá seu caminho. Outro ponto mensurável: a velocidade do 3i Atlas é significativamente maior do que a esperada para corpos formados aqui. Isso sugere que ele não foi capturado gravitacionalmente, não sofreu desaceleração típica de objetos locais e mantém energia cinética compatível com viagens interestelares. Esse padrão reforça a classificação interestelar não apenas teórica, mas baseada em cálculos orbitais sólidos. A maioria dos corpos do Sistema Solar orbita próximo ao plano da eclíptica e segue padrões herdados da formação do sistema. O 3i Atlas, no entanto, apresenta inclinação acentuada e ângulo incomum em relação ao plano dos planetas. Isso indica que ele não compartilha história orbital do nosso sistema. Ele não nasceu aqui. Ele não cresceu aqui. Ele apenas passa. Outro ponto observado com cautela: a luminosidade do 3i Atlas não se comporta exatamente como a de um cometa típico. Cometas costumam aumentar brilho gradualmente ao se aproximar do Sol, liberar gases e poeira de forma previsível e formar cauda claramente identificável. No caso do 3i Atlas, o brilho apresenta variações sutis, a liberação de material não segue um padrão clássico e algumas medições sugerem comportamento ainda indefinido. Importante dizer com clareza, isso não significa artificialidade. Significa apenas que os cientistas ainda não entenderam completamente. Vamos ser honestos, como a ciência deve ser. Os astrônomos sabem que o objeto é interestelar, sua trajetória é hiperbólica, sua velocidade é alta e sua inclinação é incomum. Eles não sabem com certeza sua composição exata, sua origem precisa, sua história anterior e seu comportamento completo ao longo do tempo. E isso é fundamental. O desconhecido não é um erro da ciência. É o motor da ciência. Aqui surge uma pergunta importante: se o universo é tão vasto, por que só agora estamos detectando esses objetos?
A resposta é simples e profunda. Nossa tecnologia é recente. Nossos sensores estão mais sensíveis. E estamos olhando melhor, não porque começou agora. Talvez esses visitantes sempre tenham passado por aqui. Nós é que não víamos. O fato de este ser o terceiro objeto interestelar detectado em relativamente pouco tempo levanta reflexões importantes. Não necessariamente porque eles surgiram agora, mas porque agora somos capazes de detectá-los. Isso muda completamente nossa relação com o cosmos. O universo não ficou mais ativo. Nós que ficamos mais atentos. E, por enquanto, fique com esta reflexão. Quando algo vindo de fora atravessa nosso sistema, talvez não seja apenas o céu que está sendo observado, mas a própria humanidade. Agora, avançaremos com cuidado. Por que este objeto chamou tanta atenção, além dos dados? Porque, às vezes, o mistério não está no objeto. Está na forma como reagimos a ele. Aproveite este momento. Não esqueça de se inscrever no canal Elevação da Consciência. Curta, comente, pergunte, dê sugestões, compartilhe e vamos juntos nessa jornada. Até aqui, falamos do que a ciência consegue afirmar. Agora entramos em um território diferente. Não de respostas definitivas, mas de anomalias. É neste ponto que a ciência não perde força, ela ganha humildade. Porque quando um objeto observado no céu não se comporta como esperado, o papel do cientista não é negar, é investigar. E o objeto 3I de Atlas começou a levantar perguntas exatamente aqui. Antes de tudo, é importante lembrar, cometas comuns seguem trajetórias previsíveis, reagem de forma clara ao calor do Sol, liberam gases e poeira formando uma cauda visível, diminuem sua velocidade após o periélio, apresentam mudanças físicas bem conhecidas. Esse comportamento já foi observado milhares de vezes. É justamente por isso que o 3I de Atlas chamou a atenção. Um dos primeiros pontos que intrigou os astrônomos foi sua trajetória. Ela não segue os padrões típicos de objetos originados na nuvem de Oort. Também não se comporta como a maioria dos cometas de longo período. Além disso, sua inclinação em relação ao plano do sistema solar é incomum, o ângulo de entrada não coincide com os corredores mais frequentes, sua trajetória sugere uma origem externa ao sistema solar. Isso por si só já o coloca em uma categoria rara. Outro detalhe importante, a direção pela qual o 3I Atlas entrou e a direção pela qual está saindo não se alinham perfeitamente com os fluxos gravitacionais mais comuns. Em termos simples, ele não parece estar caindo no sistema solar, nem sendo capturado por ele, parece atravessar, como se estivesse apenas de passagem. Isso levanta uma pergunta silenciosa: estava apenas seguindo uma rota natural ou atravessando um caminho já pré-definido? A ciência não responde, ela observa. E, talvez o ponto mais intrigante até agora. Quando cometas se aproximam do Sol, aquecem rapidamente, liberam grande quantidade de gases, apresentam mudanças visíveis em sua estrutura. O 3I Atlas passou relativamente próximo do Sol e não apresentou o comportamento esperado. Relatos iniciais indicam pouca ou nenhuma atividade típica de cometa, ausência clara de uma cauda convencional, variações de luminosidade difíceis de explicar apenas por sublimação de gelo. Isso não prova nada extraordinário, mas não confirma o padrão conhecido. Outro detalhe observado: a velocidade do objeto se manteve elevada, com poucas alterações após o periélio. Em objetos naturais, a interação gravitacional com o Sol normalmente altera o ritmo de forma mais evidente. Aqui, novamente, surge a palavra-chave: anomalia. Não no sentido de algo impossível, mas de algo que merece atenção. A ciência não afirma, ela hesita. E é exatamente aqui que entramos em um ponto importante. A ciência moderna não afirma além dos dados, não descarta hipóteses prematuramente, mas também não ignora padrões fora do comum. Quando muitos pequenos detalhes não se encaixam perfeitamente, o que surge não é uma teoria, é uma interrogação. O 3I Atlas ainda pode ser um cometa incomum. Pode ser um fragmento interestelar raro. Pode ser algo que a ciência ainda não compreende completamente. E alguns pesquisadores e analistas independentes levantam uma pergunta adicional: e se,
em vez de um objeto puramente natural, estivermos observando algo de origem tecnológica, uma possível nave ou artefato interestelar. Não como afirmação, mas como hipótese aberta, pois essa hipótese existe, enquanto os dados continuam sendo analisados. Ainda não sabemos. Sabemos que algo é inegável. O comportamento do 3I Atlas não é trivial. E é exatamente por isso que ele despertou atenção científica, curiosidade global e uma avalanche de hipóteses. Por que, quando o céu envia algo que foge do padrão, a humanidade inteira começa a olhar para cima? O encontro com o Sol. Reabastecimento, ativação ou coincidência cósmica? Um ponto de atenção cósmica. Em sua trajetória em comum, o objeto conhecido como 3I Atlas realizou algo que imediatamente chamou a atenção dos cientistas. Ele passou extremamente próximo ao Sol. Esse detalhe, por si só, já seria digno de estudo. Mas, quando combinado com sua trajetória hiperbólica, seu comportamento luminoso diferente e o contexto recente de outros objetos interestelares, esse encontro com o Sol ganha um significado ainda maior. Aqui, entramos em um território delicado, onde ciência rigorosa e interpretação simbólica começam a se aproximar. O que acontece cientificamente quando um objeto passa perto do Sol? Do ponto de vista estritamente científico, o Sol é uma estrela extremamente energética, uma fonte intensa de radiação eletromagnética, um campo gravitacional poderoso, um emissor constante de partículas. Quando qualquer objeto passa muito próximo ao Sol, ele é submetido a aquecimento extremo, ionização de partículas, alterações no comportamento físico e possível liberação ou reorganização de material. Cometas comuns, por exemplo, aumentam sua luminosidade, liberam gases e poeira e formam caudas visíveis. Até aqui, tudo dentro do esperado. Mas, no caso do 3I Atlas, surgem perguntas adicionais. Alguns astrônomos observaram que o comportamento luminoso não seguiu padrões clássicos, não houve liberação típica de material como em cometas comuns, e a trajetória manteve estabilidade, mesmo após a aproximação extrema. Isso levou a questionamentos legítimos como: ele perdeu energia ou ganhou energia? Do ponto de vista físico tradicional, objetos perdem massa e estabilidade ao passar tão perto do Sol. Mas aqui, não foi possível afirmar isso com clareza. E quando a ciência não consegue afirmar algo com segurança, ela faz o que sempre fez nos grandes saltos do conhecimento: observa com mais atenção. Dentro da ciência, algumas hipóteses abertas são consideradas alteração estrutural interna causada pelo calor, ionização que modifica a interação com campos magnéticos, mudanças na emissão de luz por excitação energética e reorganização de partículas internas. Nada disso é extraordinário em si. Mas, quando múltiplas anomalias se acumulam, o fenômeno deixa de ser trivial. O Sol, além da física, um símbolo universal. Agora, com muito cuidado, entramos em outro nível, não científica no sentido estrito, mas simbólica, arquetípica e espiritual, algo que acompanha a humanidade há milênios. Em praticamente todas as civilizações antigas, o Sol nunca foi visto apenas como uma estrela. Ele foi visto como fonte da vida, centro da ordem, símbolo da consciência e princípio organizador do sistema. Egípcios, incas, maias, hindus, gregos e povos indígenas associavam o Sol à inteligência, renovação e ativação. Não como crença ingênua, mas como leitura simbólica da realidade. Alguns cientistas contemporâneos, ainda de forma especulativa, consideram que estrelas como o Sol emitem não apenas energia, mas também informação eletromagnética complexa. O vento solar, os ciclos solares, as ejeções de massa coronal afetam diretamente o campo magnético da Terra, sistemas tecnológicos, comunicações e até o comportamento biológico em larga escala. Isso é fato científico documentado. A pergunta que surge é: se o Sol influencia sistemas vivos e tecnológicos, o que ele pode causar em um objeto interestelar altamente incomum? Aqui surgem 3 leituras possíveis, todas abertas, nenhuma afirmativa, coincidência cósmica, um objeto raro, passando por uma estrela como tantos outros já passaram.
Interação energética não totalmente compreendida, onde o objeto sofre alterações físicas ou informacionais ainda difíceis de medir. Leitura simbólica profunda, onde o Sol representa um ponto de ativação dentro de um ciclo maior. Nenhuma dessas hipóteses se exclui. E nenhuma delas precisa ser afirmada como verdade absoluta. O Sol na linguagem da consciência. No simbolismo antigo, o Sol sempre esteve associado a despertar, clareza, revelação, consciência central. Curiosamente, vivemos um período histórico onde o interesse por consciência cresce, avistamentos de objetos não identificados aumentam por todo o planeta, paradigmas antigos são questionados, e a ciência começa a admitir seus próprios limites. Isso não prova nada, mas convida à reflexão. Uma pergunta que fica: o encontro do 3i de Atlas com o Sol pode ter sido apenas um evento físico raro. Ou pode ter sido algo que ainda não sabemos interpretar plenamente. Talvez o mais importante não seja o que aconteceu com o objeto, mas o que esse evento desperta em nós. Porque sempre que algo atravessa o Sol, na ciência ou no símbolo, algo também é iluminado. Até pouco tempo atrás, a ideia de objetos vindos de fora do nosso sistema solar era apenas teórica. Durante décadas, astrônomos acreditaram que eles existiam, mas nunca haviam observado-um diretamente. Isso mudou recentemente. O primeiro, Oumuamua. Em 2017, astrônomos detectaram um objeto atravessando o sistema solar em trajetória hiperbólica. Ele recebeu o nome Oumuamua, uma palavra havaiana que significa mensageiro que chega de longe. Desde o início, ele intrigou a comunidade científica. Formato incomum, ausência de cauda visível, aceleração sem explicação clara, comportamento diferente de cometas conhecidos. Na época, muitos disseram, é um caso único. Extremamente raro. O segundo, Borisov. Apenas 2 anos depois, em 2019, surgiu 2i Borisov. Diferente de Oumuamua, Borisov se parecia mais com um cometa tradicional, apresentava coma, liberava gases, comportamento mais previsível. Isso levou os cientistas a pensarem, ok, objetos interestelares existem. Oumuamua foi apenas um caso estranho. Mas algo importante já estava acontecendo. O terceiro, 3i Atlas. Agora, surge o 3i Atlas. O terceiro objeto interestelar confirmado em um intervalo de tempo ainda menor. Isso muda completamente o cenário. Por que não estamos mais falando de um evento isolado? Estamos falando de uma sequência. O que chama atenção não é só a quantidade, é o intervalo. Observe o padrão. Antes de 2017, nenhum objeto interestelar detectado. 2017, Oumuamua. 2019, Borisov. Poucos anos depois, 3i Atlas. Os intervalos estão diminuindo. Isso levanta uma pergunta inevitável. Eles sempre estiveram passando, ou algo mudou na forma como os detectamos, ou na frequência com que aparecem? A explicação científica mais conservadora. A ciência oferece uma explicação possível e válida. Hoje temos telescópios mais sensíveis, sistemas automatizados de varredura do céu, inteligência artificial para análise de trajetórias. Ou seja, talvez eles sempre tenham passado despercebidos, e agora estamos começando a vê-los. Essa explicação faz sentido, mas ela não explica tudo. Mesmo com tecnologia avançada, ainda restam questões. Por que alguns se comportam como cometas comuns e outros não? Por que trajetórias tão específicas? Por que padrões surgem justamente agora? Por que o interesse global cresce ao mesmo tempo? A ciência é honesta quando diz, ainda não sabemos. E esse não saber não é fraqueza, é o início de descobertas reais. Coincidência ou um sinal de transição? Aqui não afirmamos nada. Apenas observamos. Quando fenômenos raros começam a se repetir, a ciência chama isso de padrão emergente. E padrões emergentes geralmente indicam mudanças de contexto, novos ciclos ou novas camadas de compreensão. Talvez o 3i Atlas seja apenas mais um visitante interestelar, um fragmento antigo vagando pelo cosmos.
Ou talvez ele faça parte de algo maior, não no sentido de ameaça, mas no sentido de ampliação de consciência. A pergunta que fica não é o que ele é, mas o que esse momento está nos convidando a perceber? Porque olhar para o céu sempre foi uma forma de olhar para dentro. Hipóteses não convencionais. Quando a ciência observa e o mistério permanece. Até aqui, seguimos os fatos. Observações astronômicas. Dados reais. Trajetória, velocidade, comportamento, passagem pelo Sol. Agora chegamos a um ponto inevitável. Quando os dados não fecham completamente, surgem as hipóteses. E aqui é importante deixar algo muito claro desde o início: não afirmamos. Também não negamos. Apenas abrimos possibilidades, com responsabilidade, consciência e maturidade científica. Porque o maior erro da humanidade sempre foi achar que já sabe tudo. Hipótese 1. Um cometa extremamente incomum. A primeira possibilidade continua sendo a mais aceita oficialmente. O 3I Atlas pode ser um cometa interestelar raro, com propriedades pouco comuns. Sabemos que nem todos os cometas se comportam da mesma forma. Alguns possuem composições diferentes, outros reagem de maneira inesperada ao calor solar. A ciência reconhece isso. Mas também reconhece algo importante: esse objeto não se encaixa perfeitamente no padrão conhecido. E quando algo não se encaixa, a ciência não fecha portas, ela observa. Hipótese 2. Um fenômeno ainda desconhecido da física. Outra possibilidade legítima é ainda mais profunda. Talvez o 3I Atlas represente um tipo de fenômeno físico que ainda não compreendemos totalmente. A história da ciência é cheia desses momentos. Antes, não sabíamos o que eram meteoros, não entendíamos o magnetismo, não compreendíamos a radiação, não imaginávamos a existência de ondas gravitacionais. O universo sempre se mostrou mais complexo do que nossas teorias temporárias. Desta forma, o 3I Atlas pode ser mais um convite à humildade científica. Hipótese 3. Tecnologia antiga ou artificial. Aqui entramos em um território que exige ainda mais cuidado e maturidade. Não como crença, não como afirmação, mas como hipótese discutida inclusive por cientistas renomados em outros casos semelhantes, como o Oumuamua. A pergunta é simples: e se não for apenas um objeto natural? Essa hipótese não nasce da fantasia. Ela nasce da matemática, da estatística e da vastidão do cosmos. A matemática do universo não joga contra a vida. Hoje sabemos que existem centenas de bilhões de galáxias. Cada galáxia possui centenas de bilhões de estrelas. Muitos sistemas solares são semelhantes ao nosso. Milhares de exoplanetas já foram detectados em zonas habitáveis. Alguns estudos estatísticos sugerem que a probabilidade de não existir vida semelhante à nossa em outros sistemas é extremamente baixa. Não é zero. Não é improvável. É, estatisticamente, esperado. Se houver algum erro, esse erro está muito mais em achar que estamos sozinhos do que no contrário. A Terra é jovem. A humanidade, mais ainda. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O ser humano moderno, cerca de 200 mil anos. Nossa tecnologia espacial avançada tem menos de 100 anos. Em escala cósmica, somos literalmente uma criança aprendendo a andar. Ainda brigamos por recursos. Ainda dividimos o mundo por fronteiras. Ainda transformamos ciência em poder, não em consciência. Talvez existam civilizações milhões de anos mais antigas, com níveis de consciência e tecnologia que sequer conseguimos imaginar. Nave interestelar? Uma ótima possibilidade teórica. Dito tudo isso, sim, de forma responsável e sem sensacionalismo, é legítimo perguntar: o 3I Atlas poderia ser uma nave interestelar? Não como certeza. Não como afirmação. Mas como possibilidade dentro de um universo vasto, antigo e inteligente. A ciência não prova, mas também não descarta completamente. Ela observa. Ela mede. Ela espera. Ecos das tradições antigas. Curiosamente, essa possibilidade não é nova na história humana.
Diversas culturas antigas falam de seres vindos das estrelas, mestres celestes, visitantes que ensinaram astronomia, agricultura, matemática, ética e espiritualidade. As Pleiades, conhecidas como as Sete Irmãs, aparecem em culturas indígenas, na Grécia Antiga, no Egito, na América do Sul, na Ásia. Além de Sírios, Artúrios, Andrômeda, nomes diferentes, narrativas diferentes, sistemas diferentes, mas um mesmo olhar voltado para o céu. Não como ciência moderna, mas como memória simbólica da humanidade. E isso é espiritualidade cósmica, não fantasia. Aqui é importante alinhar algo fundamental. Falar dessas possibilidades não é abandonar a ciência. É reconhecer que a ciência é um processo em evolução. A espiritualidade madura não nega a ciência. Ela apenas lembra que o universo pode ser mais consciente do que imaginamos. Talvez o 3i Atlas não seja nada disso. Talvez seja apenas um objeto raro. Ou não. Mas o simples fato de estarmos fazendo essas perguntas já mostra algo profundo. A consciência humana está se abrindo para o cosmos. O maior mistério não é o objeto. Talvez o maior mistério não seja o que é o 3i Atlas. Talvez seja, por que estamos olhando para o céu de novo? Por que tantas pessoas sentem que algo está mudando? Por que a humanidade começa a perceber que não é o centro de tudo? Talvez o verdadeiro contato comece dentro de nós, não fora. Agora, vamos observar algo ainda mais intrigante, os sinais que estão surgindo agora, e o que eles podem estar ativando na consciência humana. Enquanto astrônomos acompanham o trajeto do objeto 3i Atlas, algo mais vem acontecendo, silenciosamente, em todo o planeta. O número de relatos de objetos voadores não identificados aumentou de forma significativa. Não em um país específico, não em uma cultura isolada, mas globalmente. Pilotos civis e militares, controladores de voo, astrônomos amadores, cidadãos comuns. Relatos vindos de todos os continentes. A pergunta surge naturalmente: é coincidência ou contexto? Durante décadas, o tema foi tratado com ridicularização, silêncio, negação automática. Mas algo mudou. Nos últimos anos, governos passaram a admitir fenômenos aéreos não identificados. Relatórios oficiais foram desclassificados. A palavra OVNI deu lugar a termos mais técnicos. Autoridades reconheceram que há objetos que desafiam explicações conhecidas. Não afirmam origem extraterrestre, mas também não negam mais. Isso, por si só, já é histórico. Por que agora? Essa é uma pergunta fundamental. Por que esse assunto emerge com mais força justamente agora? Algumas possibilidades se apresentam: avanço tecnológico. Hoje temos radares mais precisos, sensores mais sensíveis, câmeras em todos os lugares, dados cruzados em tempo real. Fica mais difícil ignorar o que aparece. Mudança cultural. As pessoas estão menos dispostas a aceitar respostas simplistas, mais abertas ao desconhecido, questionando narrativas antigas. E talvez algo mais profundo. E se a questão não for eles, mas nós? Uma hipótese que atravessa tanto a espiritualidade quanto a filosofia é esta: talvez o motivo pelo qual não há um contato aberto não esteja no céu, mas na terra. Se ainda guerrearmos entre nós, disputamos recursos, exploramos o próprio planeta, usamos tecnologia sem ética, confundimos poder com dominação, como receberíamos uma presença que representa uma consciência muito mais avançada? Seria como apresentar ciência avançada a uma criança que ainda briga por brinquedos. Não como julgamento, mas como estágio evolutivo. Aqui entra um ponto importante. Se uma civilização tem tecnologia para atravessar distâncias interestelares, manipular energia em níveis extremos, observar sistemas planetários jovens, isso sugere algo fundamental. O nível de consciência necessário para isso é muito superior ao nosso atual. Não faria sentido imaginar busca por recursos naturais simples, experimentos primitivos, atitudes predatórias.
Essas ideias refletem nossas próprias sombras, não necessariamente as deles. Relatos de seres das estrelas não começaram agora. Eles aparecem em mitologias antigas, em textos sagrados, em tradições indígenas, em narrativas sobre as Pleiades, em histórias ligadas a Sírios, Arturos, Andrômeda. Civilizações antigas falavam de mestres vindos do céu, instrutores, deuses e estrelas, seres luminosos. Não precisamos tomar isso como literal. Mas também não podemos ignorar o padrão simbólico global. Talvez nunca tenhamos estado sozinhos. Uma hipótese cada vez mais discutida é esta. Talvez eles sempre estiveram aqui. Não como invasores. Não como salvadores. Mas como observadores silenciosos. E talvez o contato não seja um evento súbito, mas um processo gradual de familiarização. Primeiro, dados, relatos, objetos estranhos, mudança de narrativa. Depois, normalização, maturidade, ética, consciência ampliada. Dentro desse cenário, o 3i Atlas surge como mais um elemento, não isolado, mas contextual. Ele pode ser um objeto natural raro, um visitante interestelar comum, um fenômeno físico ainda não compreendido. Ou algo que apenas coincide com um momento específico da humanidade. E coincidências, quando se acumulam demais, começam a pedir reflexão. Talvez a pergunta não seja eles vêm. Talvez a pergunta mais honesta seja: estamos nos tornando capazes de perceber? Estamos amadurecendo o suficiente para compreender? Porque o maior salto não é tecnológico. É consciencial. E talvez tudo isso, o objeto, os avistamentos, os relatos, as revelações graduais, não seja uma invasão, mas um convite silencioso à maturidade humana. E como interpretar tudo isso sem medo, sem fantasia, mas com consciência, ética e lucidez? O que esse momento revela sobre o nosso lugar no cosmos? Porque talvez o maior mistério não esteja no céu, mas no estágio de consciência em que a humanidade se encontra agora. Desde os tempos mais antigos, o ser humano olha para o céu não apenas para se orientar, mas para se compreender. Muito antes de telescópios, satélites e cálculos orbitais, as estrelas já eram vistas como mensageiras. Não no sentido ingênuo ou supersticioso, mas como símbolos vivos e reais de transformação, ciclos e consciência. Talvez seja aqui que precisamos mudar a pergunta. Em vez de perguntar apenas o que é o objeto 3i Atlas, talvez seja igualmente importante perguntar o que este momento revela sobre nós. O céu sempre foi um livro simbólico. Em praticamente todas as civilizações antigas, os egípcios viam o céu como reflexo do mundo espiritual. Os maias e incas liam ciclos cósmicos como ciclos de consciência. Povos indígenas falavam das gentes das estrelas não como invasores, mas como parentes antigos. Textos antigos descrevem o céu como um tecido de comunicação entre mundos. Não porque estrelas mandavam ordens, mas porque o movimento do cosmos era entendido como linguagem simbólica. O céu nunca foi mudo para a humanidade e sempre nos contou histórias. Nós aqui, em certos períodos, deixamos de escutar. Historicamente, cometas e objetos incomuns sempre apareceram em momentos de transição, mudanças de eras, crises civilizacionais, colapsos de velhos sistemas, nascimentos de novas formas de organização humana. Isso não significa que eles causam os eventos, mas que coincidem com momentos de reorganização coletiva. Eles funcionam como marcadores de época. O objeto 3i Atlas surge exatamente em um período em que a humanidade questiona sua própria identidade. Velhos modelos políticos, econômicos e sociais entram em colapso. A ciência começa a admitir limites. Objetos voadores não identificados surgem de centenas a milhares por todo o planeta. A espiritualidade busca maturidade. A ideia de estarmos sós no planeta Terra começa a ruir. Coincidência? Talvez. Mas coincidências também comunicam. Uma ideia profunda, presente tanto na filosofia quanto na espiritualidade, é esta: o cosmos não está separado da consciência.
Se a consciência coletiva da humanidade muda, a forma como percebemos o céu também muda. Durante séculos, olhamos para o espaço com medo, com espírito de conquista, com desejo de domínio, de colonizar outras terras. Hoje, lentamente, começamos a olhar com curiosidade, humildade e senso de pertencimento. Talvez o céu não tenha mudado. Talvez nós estejamos mudando. Um objeto interestelar é, simbolicamente, um visitante. Ele vem de fora. Cruza fronteiras. Não pertence ao nosso sistema. Isso toca diretamente em um ponto profundo da psique humana. Estamos preparados para o outro? Não apenas o outro cósmico, mas o outro humano, o diferente, o desconhecido? O medo do extraterrestre sempre refletiu, no fundo, o medo do que ainda não compreendemos em nós mesmos. Aqui está um ponto essencial do canal Elevação da Consciência. Não precisamos romantizar, fantasiar, criar narrativas de salvação ou invasão. Mas também não precisamos ridicularizar, fechar a mente e reduzir tudo ao cinismo. A postura madura é o meio consciente, curiosidade sem ingenuidade, abertura sem dogma, ciência sem arrogância, espiritualidade sem fuga da realidade. O objeto 3i Atlas não precisa ser um sinal divino literal, para ainda assim ter significado simbólico profundo. Muitas tradições falam de um tempo em que céu e terra se compreenderiam novamente, ciência e espiritualidade deixariam de brigar e a humanidade se reconheceria como parte de uma família maior. Não como religião, mas como maturidade civilizacional. Talvez esse encontro não seja físico ainda. Talvez agora seja interno. Talvez o primeiro contato não seja com seres de fora, mas com uma nova forma de consciência em nós. O objeto 3i Atlas nos lembra de algo simples e profundo. Somos parte de algo imensamente maior. O universo não gira em torno da Terra, mas a Terra participa do universo. E talvez o próximo passo da humanidade não seja tecnológico, mas ético, consciente e espiritual, para aí sim desvendar o tecnológico. E talvez o mais importante não seja saber o que vem do céu, mas quem estamos nos tornando aqui na Terra. Agora, vamos tocar em outro ponto. Algo está acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo. Nos últimos anos, e com mais intensidade recentemente, algo chama atenção: aumento global de relatos de objetos não identificados, vídeos registrados por civis, pilotos e militares, casos em oceanos, mares e regiões costeiras, objetos entrando e saindo da água, e mudanças no discurso oficial de governos. Não estamos falando de um país. Estamos falando de vários continentes ao mesmo tempo. A pergunta surge naturalmente: coincidência ou sincronicidade? O que está sendo relatado no mundo todo? Relatórios oficiais, vídeos e testemunhos descrevem padrões semelhantes: objetos sem asas visíveis, aceleração instantânea, ausência de assinatura térmica convencional, movimentos que desafiam a aerodinâmica conhecida e capacidade de transitar entre ar, água e espaço. Esses relatos vêm de Estados Unidos, Brasil, México, Japão, Rússia, países da Europa, regiões do Oriente Médio, culturas diferentes, idiomas diferentes, mas descrições surpreendentemente parecidas. O que mudou no discurso oficial? Durante décadas, o tema foi tratado com ridicularização, silêncio e negação. Hoje, algo mudou. Governos passaram a usar termos como fenômenos aéreos não identificados, objetos de origem desconhecida, tecnologia não atribuída. Isso não é afirmação de origem extraterrestre. Mas não é mais negação. É reconhecimento do desconhecido. E isso, por si só, já é histórico. Por que agora? Essa é uma das perguntas mais profundas. Por que agora mais relatos? Agora mais abertura? Agora mais registros? Algumas possibilidades racionais: mais tecnologia, mais conectividade global e mais transparência forçada pela informação descentralizada. Mas a outra camada, uma camada menos visível.
A camada da consciência humana. A humanidade está pronta para o desconhecido? Aqui entramos em um ponto delicado e essencial. Se existe vida inteligente além da Terra, algo matematicamente plausível em um universo com trilhões de galáxias, a pergunta não é: eles existem? Mas sim, nós estamos prontos para lidar com isso? Observe nossa realidade atual: guerras entre povos irmãos, disputas por recursos, desigualdade extrema, fome em um planeta extremamente abundante, tecnologia avançada, mas ética imatura. Como receber uma família universal se ainda brigamos por brinquedos no nosso próprio quintal? O desconhecido sempre gerou medo. Na história humana, o céu já foi morada dos deuses, estrelas eram presságios, cometas eram vistos como sinais de mudança. O medo não vem do objeto. Vem da incerteza interna. O desconhecido nos confronta com limites do controle, do ego e da sensação de centralidade. Talvez o maior medo não seja eles, mas perceber que não somos o centro de tudo. Ao mesmo tempo, há fascínio. Um fascínio profundo, quase infantil, curiosidade, admiração, desejo de contato e vontade de aprender. Por quê? Porque, no fundo, algo em nós reconhece. Talvez não seja a primeira vez que olhamos para o céu com perguntas. Talvez seja apenas a primeira vez que começamos a lembrar. Culturas antigas falavam de seres das estrelas, mensageiros celestes, deuses que vinham do céu e instrutores da humanidade. Pleiades, Sírios, Arcturus, Andrômeda. Esses nomes aparecem em mitologias distantes entre si, sem contato histórico direto. Não como prova literal, mas como padrão simbólico recorrente. Talvez a questão nunca tenha sido: por que eles não aparecem agora? Mas, por que nós ainda não conseguimos aparecer como humanidade madura? Uma civilização que ainda mata por território, explora o próprio planeta, ignora a fome e o sofrimento, usa a tecnologia sem consciência, certamente ainda não está pronta para encontros profundos. Talvez o contato não seja impedido por eles, bate por nós mesmos. O objeto 3i Atlas, os OVNIs, os fenômenos. Talvez não sejam mensagens externas diretas. Talvez sejam espelhos. Espelhos que nos fazem perguntar: quem somos? Onde estamos na escala da vida? Que tipo de humanidade estamos construindo? O céu não responde com palavras. Ele responde com provocações à consciência. Estamos vivendo uma transição clara, tecnológica, informacional, espiritual e ética. O medo está presente, mas também está o despertar. E talvez seja exatamente assim que acontece: primeiro o espanto, depois a pergunta, depois a maturidade. Talvez o mais importante não seja descobrir o que é o objeto, mas o que ele desperta em nós. Se gera medo, há algo a curar. Se gera fascínio, há algo a lembrar. Se gera perguntas, a consciência despertando. O universo não parece hostil. Ele parece imensamente maior do que pensávamos. E talvez esteja nos convidando, não ao medo, mas à responsabilidade de crescer. Desde o início deste documentário, percorremos fatos, dados, hipóteses, simbolismos e possibilidades. Falamos de ciência. Falamos de mistério. Falamos do céu. Agora é hora de olhar para dentro. O céu sempre foi um espelho da humanidade. Desde os primeiros registros humanos, o céu nunca foi apenas um espaço vazio. As estrelas sempre foram guias, mensageiras, símbolos de algo maior. Civilizações antigas não olhavam para o céu por curiosidade apenas. Olhavam por reconhecimento. O céu era visto como origem, memória, espelho da consciência coletiva. Quando algo em comum surge nos céus, em todas as culturas isso sempre significou uma coisa: tempos de mudança. Não necessariamente mudança externa, mas mudança interna. O objeto 3i da Atlas pode ser um cometa incomum, um fragmento interestelar raro,
um fenômeno ainda desconhecido da física, ou algo que hoje não temos maturidade científica para classificar. Todas essas hipóteses são legítimas, mas nenhuma delas é a mais importante. A pergunta mais profunda não é: o que é isso? A pergunta é: por que isso está acontecendo agora? O agora importa. Estamos vivendo um momento único da história humana. Nunca antes tivemos ciência tão avançada, tecnologia tão poderosa, informação tão acessível. E, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão divididos, ansiosos, desconectados de nós mesmos. Talvez o universo não esteja nos enviando algo novo. Talvez esteja apenas nos lembrando de algo antigo. O medo sempre surge diante do desconhecido. Mas o medo não vem do cosmos. Vem da insegurança interna. Uma humanidade em guerra com ela mesma não consegue olhar para o céu com serenidade. Enquanto brigamos por poder, território e controle, qualquer ideia de outros mundos se transforma em ameaça. Mas talvez o verdadeiro contato não seja tecnológico. Talvez seja consciencial. Antes de qualquer encontro externo, existe um encontro interno. Contato começa quando reduzimos o medo, ampliamos a empatia, amadurecemos emocionalmente, aprendemos a conviver com as diferenças. Uma consciência que ainda luta por brinquedos, como recursos, status e dominação, não está pronta para dialogar como igual. Não por punição, mas por coerência. E se eles sempre estiveram aqui? Relatos antigos existem em todas as culturas, seres das estrelas, visitantes celestes, mestres vindos do céu. Talvez isso nunca tenha sido sobre naves. Talvez sempre tenha sido sobre consciência. Talvez eles não apareçam de forma explícita porque o verdadeiro encontro não acontece no espaço, acontece na maturidade do coração humano. Visto assim, o 3i Atlas pode ser entendido como um símbolo cósmico. Não um aviso de destruição. Não uma promessa de salvação. Mas um membrete silencioso. Vocês não estão sozinhos no universo. E ainda estão aprendendo a estar juntos na Terra. O que está sendo ativado não é medo, é consciência. O aumento de avistamentos, a liberação de informações oficiais, a mudança de discurso global. Tudo isso não aponta necessariamente para um evento externo imediato. Pode apontar para algo mais sutil e profundo, uma humanidade começando a suportar a verdade sem colapsar. Não a verdade sobre eles, mas a verdade sobre nós. Talvez a verdadeira preparação não seja militar, nem tecnológica, mas ética, emocional, espiritual, coletiva. Preparar-se é aprender a cooperar, cuidar do planeta, acabar com a fome e a miséria, usar tecnologia com consciência, colocar a vida acima do lucro. Talvez esse seja o verdadeiro sinal esperado. O que você faz com isso agora? Este documentário não pede que você acredite em nada. Ele convida você a refletir, sentir, ampliar a percepção. Você não precisa escolher uma resposta. Você pode escolher uma postura. Curiosidade sem medo. Consciência sem fantasia. Espiritualidade sem dogma. Ciência sem arrogância. Talvez o universo não esteja tentando nos impressionar. Talvez esteja apenas perguntando, com delicadeza, vocês já aprenderam a cuidar uns dos outros? Porque enquanto não aprendermos isso aqui, nenhuma resposta lá fora fará sentido. O céu continua em silêncio. Mas o convite é claro. E talvez o maior mistério do cosmos não esteja nas estrelas, mas na consciência que olha para elas. Se este conteúdo tocou algo em você, leve isso para a sua vida com calma, presença e amor. Porque levar a consciência não é fugir do mundo. É finalmente habitar a realidade com lucidez, compaixão e maturidade. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho. E lembre-se sempre, somos família, aqui na Terra e no céu.